O ministro da Educação, Abraham Weintraub, declarou que, a princípio, 3 universidades, UF, UNB e UFBA, teriam cerca de 30% do seu orçamento para as despesas discricionárias retidos, congelados. A universidade não teria acesso a 30% desse orçamento. Como eu disse, a princípio, essas 3 universidades. Qual foi o motivo para isso? Bom, originalmente, ele deixou bem claro que essas universidades estavam promovendo balbúrdia, bagunça. E se elas tinham dinheiro para promover esse tipo de balbúrdia, elas teriam dinheiro suficiente para manter o seu orçamento, manter as suas despesas. Bom, o que eu acho sobre isso? Antes de falar a minha opinião, eu gostaria de deixar claro que a minha opinião nesse vídeo é a opinião de um cidadão que cursou uma universidade pública, que fez o mestrado na universidade pública, que fez o doutorado na universidade pública e que hoje tenta compartilhar parte desse conhecimento adquirido ao longo desses anos com a comunidade, com a população brasileira, através das minhas aulas no Instituto ou através aqui do meu canal, através da Universidade da Química. A minha ideia com esse vídeo não é nenhum posicionamento político, nem à esquerda e nem à direita. Eu já gravei vídeos aqui criticando falas de Bolsonaro e criticando não, na verdade, defendendo falas do Vélez Rodrigues, apesar de ele ter falado muita besteira, e uma específica eu acabei defendendo porque eu considerei como não sendo exatamente aquilo que as pessoas divulgaram, mas isso é minha opinião. E sendo bem direto, eu achei essa medida do ministro da Educação do MEC uma medida completamente errônea, uma medida antidemocrática até, não sei se eu posso chamar dessa maneira, do ponto de vista legal, mas eu vejo uma medida muito prejudicial para o Brasil. A ideia é a seguinte: na universidade nós temos muitas pessoas, o nome universidade não é à toa, temos várias mentes pensando de um tipo, pensando do outro, alguns grupos tomam algumas atitudes que nos incomodam. Isso qualquer pessoa vai se identificar com algumas atitudes ou vai ser contra algumas atitudes. Eu, por exemplo, sou contra muitas coisas muito comuns na universidade, uso de drogas, uso de bebidas alcoólicas. Aquele aluno, por exemplo, que tem a oportunidade de estar na universidade, tem o seu curso pago com dinheiro público, simplesmente mata a aula, não assiste uma das aulas, desaparece, continua tendo esse direito travando uma vaga e ainda teria, por exemplo, 4 chances em uma disciplina. Eu sou completamente contra esse tipo de medida. Um cara que não quer nada, para ele ser jubilado, eu tenho que reprovar 4 vezes uma disciplina. Pô, se o cara não queria nada, desse a sua vaga logo, saísse da universidade. Se ele entende que aquele não é um lugar para ele quer diversão apenas, quer curtir a vida, sai da universidade, libera a sua vaga. Depois, quando for mais maduro, tiver a cabeça no lugar, faz vestibular de novo. Mas enfim, são opiniões pessoais, são muitas atitudes que me incomodam. Eu não gostava, por exemplo, quando era aluno da UF e passava a chamada Kombi do Sintuf, ou Kombi da greve, convocando para a Assembleia Geral para a greve. Enfim, são atitudes que me incomodam. Essas mesmas atitudes incomodam muitas pessoas, incomodavam muitos professores. Um outro exemplo, um tempo atrás, manifestantes fecharam o portão da UF e impediram os professores de entrarem. Até que um professor que, inclusive, eu conheço, não é meu amigo, mas eu conheço, ele acabou abrindo o portão da UF, forçando a entrada. Eu sou completamente contra esse tipo de manifestação. Bom, mas uma coisa é eu ser contra, uma coisa é você ser contra, ou mesmo o ministro, enquanto pessoa física, ser contra. A outra coisa é, enquanto ministro, e tendo poder, por exemplo, em gerenciar o orçamento, ele simplesmente contingenciar 30% do orçamento simplesmente porque discorda de um determinado tipo de atitude. Porque ele não está prejudicando aquelas pessoas que fizeram aquela atitude contra ele ou contra o que ele representa. Ele está prejudicando todos os alunos, todos os servidores e a população que depende direta ou indiretamente da universidade.
Essa é uma medida que, do jeito que foi passado, do jeito que foi soado, é igual o garoto que, enfim, o dono da bola, né, que vê que está perdendo lá, ou que algum colega fez alguma coisa contra ele, pega a bola e fala, ninguém mais vai jogar bola aqui. Pelo menos foi isso que pareceu. Eu li bastante coisa a respeito do caso. Aqui tem uma reportagem da revista Exame. De acordo com a justificativa dele, como disse a princípio, o corte foi para a UNB, para a UF e para o FBA. Ele diz que a universidade deve estar com sobra de dinheiro para fazer bagunça e evento ridículo, sem terra dentro do campus, gente pelada dentro do campus. Eu não sou a favor de muitas coisas que acontecem na universidade, como eu falei, mas daí chamar o local de bagunça, balbúrdia e punir a universidade como um todo é uma atitude não muito acertada, não é uma atitude adequada para um país que precisa cada vez mais investir, sim, em educação. Pode ser que já tenha bastante investimento, deva fiscalizar de alguma forma ou de outra, é necessário isso? É necessário. Mas para que um país cresça é necessário ter investimento em educação, pesquisa, tecnologia. E não é cortando 30% da verba utilizada para pagar luz, para pagar internet, para pagar funcionários terceirizados, para pagar água, que isso vai ajudar o país de alguma forma. Na própria revista Exame tem uma entrevista com o reitor da UF, o professor Antônio Cláudio Nóbrega, uma pessoa que eu admiro muito. E ele é professor universitário, acho que ele é médico de formação, hoje ele está atuando como reitor. Inclusive eu já fiz parte de um programa de pesquisa dele, ele gerenciava um laboratório chamado LACE, Laboratório de Ciências do Exercício, onde ele abria para a população a oportunidade de participar do projeto dele de pesquisa. Na prática, você chegava lá, fazia uma série de exames clínicos, media colesterol, glicose, uma série de outros parâmetros. Muito provavelmente você estava fora do limite ideal, como era o meu caso, e hoje, se eu fizesse também, estaria fora desses limites. Ele oferecia uma dieta, não oferecia dieta, né? Oferecia um acompanhamento nutricional de uma aluna lá que fazia o doutorado na área de nutrição, uma dieta específica ali para o seu problema. Ele liberava o espaço do laboratório para que os alunos participantes do programa fizessem alguns treinamentos específicos, treinamentos funcionais, e depois de 3 meses era avaliado ali perda de gordura, se o colesterol foi para o lugar, se a glicose foi para o lugar. Eu nunca fui tão saudável na minha vida durante esses 3 meses. Eu perdi, acho que uns 15 quilos, se eu não me engano. Os parâmetros ficaram todos ali dentro da faixa. Enfim, foi um programa que me ajudou muito. E esse programa não era aberto apenas para os alunos, era aberto para toda a comunidade. Quem quisesse participar e tivesse ali o número de vagas, poderia de fato participar e ter sua qualidade de vida muito melhorada. Imagina numa situação dessas, um programa como esses, quando nós temos então para o segundo semestre um corte de 30% do orçamento, simplesmente fechar a porta porque não tem luz suficiente. Ou então eu trabalhei no laboratório de modelagem molecular. Nós dependíamos exclusivamente que os computadores funcionassem, e para que eles funcionassem era necessário ter luz no campus. E se corta a luz? Como é que fica? Na verdade, eu acho que não pode cortar a luz do campus, mas a UF já tem uma dívida monstruosa com a distribuidora de energia elétrica. Imagina em uma situação dessas. A última vez que eu fui à UF, eu percebi que o campus estava muito sujo, porque não tinha grana, não tinha dinheiro para pagar a empresa terceirizada que cuidava da limpeza do campus. Conseguiram perceber? A situação já está difícil hoje. Cortando 30% dessa verba, como é que vai ficar? Com certeza muito pior. E, de novo, o ministro pode ter a sua visão mais à direita. Ele pode ter uma visão completamente contra manifestações mais à esquerda, ou como ele mesmo chama, socialista, comunista, marxista, enfim. Isso é uma coisa é a opinião dele como pessoa física. A outra é tomar uma medida que vai prejudicar todos que dependem da universidade. E lembrando, não são apenas os alunos e professores que dependem da universidade, tem toda uma questão da comunidade ao redor que também depende. Por exemplo, pegando a própria UF, eu falo da UF porque eu conheço, ela gerencia o Antônio Pedro, o principal hospital da cidade de Niterói e dos arredores, um hospital que aos trancos e barrancos, com dificuldades, enfim, funciona e ajuda boa parte da população. A UF oferece serviço odontológico na faculdade de odontologia. A comunidade, as pessoas podem chegar lá e fazer o tratamento dos seus dentes. A UF, por exemplo, tem um centro que cuida da parte veterinária, zoonoses,
Enfim, tem toda uma parte de apoio dado à comunidade que vai ser muito prejudicada. Uma coisa que tem na UF que eu acho fantástica é o Centro de Artes UF, a Orquestra Sinfônica da UF, a cultura oferecido às pessoas. Domingo passado, por exemplo, teve a mostra de música antiga. Mas agora com essa notícia eu lamento muito. Quando é que vai ter um outro evento como esses? Então é cultura sendo oferecida para a população que está sendo prejudicado. E não apenas cultura, como disse, serviços médicos, serviços veterinários, que o próprio ministro chamou atenção, que são formas mais inteligentes, mais adequadas de se utilizar o dinheiro do contribuinte, né? De se utilizar o imposto voltado para a educação. E aí, como isso ficou bem feio, né? Como ficou bem claro que o ministro estava de birra com essas universidades, porque grupos dentro dessa universidade fizeram manifestações contra o Bolsonaro, aí ele simplesmente, ao invés de voltar e desfazer a cagada que ele fez, não, ele ampliou o corte de 30% para todas as instituições federais de ensino. Isso envolve todas as universidades federais, todos os institutos federais, que levam educação de qualidade. Às vezes a gente questiona, sim, mas ainda assim, educação de qualidade, uma educação que ainda funciona para a população brasileira. Ah, não é todo mundo que tem acesso? É verdade, não é todo mundo que tem acesso, infelizmente. Mas ainda assim oferece educação de qualidade para várias pessoas. Ele tentou falar que essas universidades estão com baixo desempenho, mas isso não é verdade. Mesmo com todas as dificuldades, essas universidades mantêm um desempenho muito bom, são reconhecidas no Brasil e no mundo. E, enfim, é simplesmente birra. No meu julgamento foi uma mera birra e ele não teve humildade suficiente para cancelar essa atitude. De novo, eu falo isso como um cidadão que utilizou os serviços da universidade, que me preocupo com o futuro das universidades e que me preocupo com as pessoas que dependem da universidade e como que isso pode prejudicá-las. Lembrando que essa verba já foi liberada para as universidades. Esse dinheiro, a princípio, é delas. Só que elas não vão poder utilizar 30% disso. Então imagina uma universidade como a UF, que já tem uma dívida enorme, que já não consegue pagar aquilo que deve, funciona ali com dificuldade. Agora está 30% mais pobre. Esse dinheiro não envolve, por exemplo, ajuda estudantil, mas envolve, como disse, luz, água, internet, pagamento de serviços terceirizados, que são igualmente importantes para manter a universidade. Imagina, o dinheiro do bandejão não é cortado, ok, comida tem. Mas o bandejão não tem luz, como é que vai fazer as coisas ali? Não tem água, né? Como é que vai preparar o alimento? Mais uma vez, eu falo isso como cidadão. Eu quero ver o comentário de vocês. Deixe aqui os comentários de vocês e o que vocês acharam sobre essa medida. Mas lembre-se, eu não estou falando dentro de uma visão socialista, comunista, marxista. Não, eu falo de alguém que entende que se a universidade, que já está ali difícil de manter as coisas dentro do orçamento, está com uma dívida enorme, tem recursos cortados, com certeza não vai produzir alunos melhores, com certeza não vai melhorar o seu desempenho. Eu acho que todos nós, como brasileiros, queremos que o Brasil melhore no que diz respeito à saúde, segurança e educação, mas tudo passa antes pela educação. Sem educação, nada funciona. Bom, agora eu quero saber a sua opinião. Você, principalmente você, eleitor do Bolsonaro, o que achou dessa atitude vinda do MEC? É a favor? É contra? Deixe aqui nos comentários, não tem problema, pode escrever à vontade. Só que assim, lembre-se que o PT é coisa do passado, tá? O PT já era, estamos dentro de um novo governo. A atitude do governo atual, do MEC, iniciando com essa birra com 3 universidades ou algumas outras universidades, depois expandindo para todas as universidades. Qual é a sua opinião a respeito disso? Deixe aqui nos comentários. Você que já era contra o Bolsonaro, deixe aqui nos comentários também. Enfim, fique à vontade para deixar os seus comentários. Se acha que vale a pena, dê o seu like. Se discordam e acham que vale a pena, também deem o seu dislike. Compartilhe esse vídeo se vocês acham que vale a pena. E se inscreva no Universidade da Química. Ajude esse canal a crescer.